Aleluia, levante um aplauso a Jesus, aquele que é digno. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito, pela tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Pode assentar, pode assentar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Como é bom tua presença. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que falhamos, que nos afastamos, que não damos a devida reverência, Senhor, a esse lugar, que não damos a devida reverência à tua presença, Senhor. Todas as vezes que chegamos de qualquer jeito para cultuar, Deus, para adorar, todas as vezes que, Senhor, levantamos e tocamos o nosso dia sem prestar culto ao Senhor, sem aquietar o nosso coração e conectar contigo, Deus, nos perdoa, Senhor, que nessa noite nosso coração seja confrontado pela tua palavra, Senhor, que o nosso coração seja limpo pela sua palavra, Senhor, que nessa noite nós possamos ser transformados pelo teu toque. É somente o Senhor, aquele que transforma, que renova a nossa mente e nos faz experimentar aquilo que é bom, agradável, a sua vontade que é perfeita, Senhor. Nos leva nesse lugar dessa noite, Senhor, nos livra de nós. Nos livra, Senhor, do nosso jeito, do autocontrole, daquilo que nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos o teu controle, queremos do teu jeito. Gera em nós isso nessa noite, Pai, em cada um aqui, em nome de Jesus, amém? Hoje a gente vai continuar a mensagem, eu provei e vi, segunda parte dessa mensagem. Na semana passada eu já compartilhei com você sobre o Salmo 34, e hoje a gente vai dar continuidade nesse tema que Deus tem colocado em nosso coração para esse ano. Pode ser que a gente aborde ele mais algumas vezes, mas é um tema para a gente ir olhando, é um lugar para a gente ter uma direção, uma caminhada nesse ano. Então a gente vai trabalhar isso mais algumas vezes, mas hoje eu quero abordar algo com você. Eu quero reler com você o Salmos 34, acho que está no próximo slide. Eu estou com o passador aqui, né? Salmo 34, vamos ler junto, só para a gente relembrar. Vamos ler junto. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Glória a Deus, que salmo maravilhoso. Na semana passada a gente meditou um pouquinho em cada um desses versículos, e eu contei para vocês um pouquinho do contexto onde isso foi escrito, que quando a gente lê isso aqui, esse manjar, esse banquete poético e espiritual, a primeira impressão é que Davi estava num cruzeiro, né? Que Davi estava lá na Disney, Davi estava num resort tirando férias para escrever esse salmo, né? Mas eu contei aqui para vocês um pouquinho do contexto, aonde ele estava. Naquele momento ele estava numa caverna, escondido, tinha um exército atrás dele, o próprio rei atrás dele. Ele tinha acabado de fugir do meio do território inimigo, onde ele teve que se fingir de louco. Ele babou lá na barba, saliva escorrendo pela barba, ele arranhou os batentes das portas com as unhas, se fingiu de louco para que ninguém tocasse nele e ele conseguisse fugir. E depois disso, ele vem ali naquela caverna, ele reconhece o cuidado do Senhor, ele busca o Senhor, e a resposta do Senhor vem, ele recebe alimento, ele recebe um toque, ele recebe a presença de Deus. E ele escreve esse salmo maravilhoso e faz um convite para mim e para você. Provem e vejam. Esse é o convite para mim e para você. Ei,
prove, experimente como Deus é bom. Eu trouxe uma maçã aqui na semana passada e comentei com você como que para conhecer o sabor é necessário experimentar. Não tem como eu te explicar o sabor de uma fruta. Vai ser algo limitado, você somente vai conhecer, entender quando você experimentar, realmente saborear. E Deus é da mesma forma, quando nós experimentamos, caminhamos, provamos, nós conhecemos quem de fato Deus é e que Ele é bom, que a sua vontade é perfeita, boa e agradável. Nós falamos sobre confiar, provar em Deus, provar Deus, experimentar Deus é confiar em Deus, é descansar nas suas promessas, em quem Ele é. E hoje eu quero abordar um aspecto um pouco diferente, um outro aspecto desse experimentar. É que quando nós experimentamos Deus, quando nós provamos da bondade de Deus, quando nós provamos quem Ele é, nós reconhecemos quem Ele é, isso deve gerar em nós uma resposta. Experimentar Deus, provar Deus, precisa gerar em mim e em você uma resposta de gratidão. Resposta de gratidão, diga isso, resposta de gratidão. Então, se eu posso dar um título para essa segunda mensagem, a parte 2 do Provei e Vi, é resposta de gratidão. Se você está anotando, anote isso aí. Eu quero ler com você um texto do Evangelho lá em Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, do 1 ao 17. Eu vou ler aqui com você esse fato que aconteceu com o nosso mestre Jesus, quando ele estava a caminho de Jerusalém, numa das suas andanças por aí. Lucas 17, do 11 ao 17. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse é um texto muito conhecido, que Jesus cura esses 10 leprosos. Ele está indo pelo caminho, eles começam a gritar à distância: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote, e no caminho eles são curados. O interessante aqui é que dos 10 que foram curados, todos receberam a cura. Apenas um teve uma resposta de gratidão. Todos experimentaram a cura, mas apenas um teve uma resposta de gratidão. É importante a gente entender o contexto desse texto também. A lepra, hoje é uma doença conhecida como hanseníase, é uma doença que hoje tem cura, ela é tratável, é curável, mas naquela época não existia cura para a lepra. Então o leproso, ele era alguém afastado da sociedade, ele não tinha convívio, ele era afastado da família, ele vivia isolado, porque era uma doença infecciosa, contagiosa. Uma doença, a hanseníase, a lepra, ela ataca principalmente a pele, começa com inchaço, com inflamações, com caroços, com manchas, começa a perder sensibilidade. E naquela época o leproso, ele era alguém marginalizado, literalmente marginalizado, não poderia trabalhar, não poderia relacionar com ninguém. O leproso, quando ele estava em algum lugar, ia passar alguém perto, ele tinha que gritar: leproso, leproso, para ninguém se aproximar dele. Ou se ele estava indo para algum lugar, ele tinha que ir anunciando: leproso, leproso, para que todos saíssem do caminho. Era alguém que as pessoas tinham medo, que as pessoas não se aproximavam, não se relacionavam. Esse era o leproso. Ser curado de uma lepra não era
como ser curado de uma dor de cabeça, de uma dor no dedão do pé, de um dedo destroncado, de uma dor de estômago. Não era apenas uma dor que lhe era tirada. Ser curado da lepra era ter uma vida totalmente transformada, era voltar ao convívio da família, dos amigos, da comunidade. Esses 10 homens receberam uma vida nova. Não era apenas uma cura, era uma nova vida, novamente poder ter amigos. Quando Jesus fala para eles, vão apresentar-se ao sacerdote, no caminho eles são curados. Porque acontecia que alguns tinham lepra, e essa lepra muitas vezes ela regredia, a pessoa melhorava de saúde. Mas para voltar ao convívio, quem poderia chancelar isso era o sacerdote. Era o sacerdote que ia olhar o indivíduo e ia falar, realmente você está curado, pode voltar ao convívio social. Então quando Jesus fala, vão se apresentar, eles acreditam naquela palavra, e no caminho, pela fé deles, eles são curados. O problema aqui é que apenas um retorna. E Jesus fala, mas não foram 10? Cadê os outros 9? 10 menos 1, 9. Cadê os outros 9? Somente esse samaritano, olha só. Ele ainda era samaritano, além de leproso, ele era samaritano. Samaritano era uma raça que os judeus odiavam. Era uma raça que eles entendiam como impura. Era um povo, primeiro judeus, eram judeus, mas que se misturaram com outras raças, se casaram com outros povos. E Samaria ficava bem no meio ali entre Judéia e Galiléia. Todo judeu, ao sair da Judéia e ir para Galiléia, o caminho mais curto era passar por Samaria, mas ele desviava até o Rio Jordão, ele andava muito mais, só para não ver aquele povo, para não pisar naquela terra, de tanto que eles odiavam os samaritanos. Esse leproso, além de leproso, era samaritano. E ele é o único que retorna a agradecer. Antes de ir ao sacerdote, ele estava no caminho, ele percebe a cura, ele volta e começa a reconhecer a Jesus. Ele agradece a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Todos experimentaram a cura, mas apenas um reconheceu que Jesus era o Messias. Todos experimentaram de Deus, mas apenas um experimentou a presença de Deus. Todos experimentaram uma bênção, mas apenas um recebeu uma palavra de salvação. Quando nós temos uma resposta de gratidão, nós podemos ir além. Nós podemos de fato experimentar quem Deus é, conhecer mais de Deus, reconhecer quem Ele é. Nós precisamos dessa resposta. Diga, eu preciso dessa resposta. A minha vida precisa ser uma resposta de gratidão. Diga isso, a minha vida precisa ser uma resposta de gratidão. Tem algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava trabalhando em Curitiba, estava num compromisso de trabalho lá em Curitiba, e eu tinha um casamento, era uma sexta-feira, trabalhei até no sábado ainda, e naquele sábado ainda eu tinha à noite um casamento lá em Maringá. Então eu peguei um voo lá de Curitiba para Maringá, a Manu já estava lá em Maringá me esperando, a família toda me esperando. E o tempo estava muito chuvoso, o tempo fechado, e deu aquela turbulência no avião. Pensa naquele voo mais terrível possível. Quando começa a tremer demais o avião, eu fico olhando os comissários, né? Se eles estiverem tranquilos, está tudo bem. Agora, se o comissário, você vê que o semblante dele mudou, aí o negócio está feio, né? Até os comissários estavam meio assustados, né? E aquele avião não parava de chacoalhar, não teve nem serviço de bordo, né? Normalmente tem um suquinho, uma água, um snack lá para você comer. Não teve serviço de bordo, não tinha como ninguém caminhar naquele avião, foi o voo inteiro tenso, chacoalhando e tal. E aí, chegando em Maringá, quem disse que pousa em Maringá? O avião não conseguia pousar, sobrevoou a cidade e o piloto lá dando os avisos, né, enfia o microfone dentro da boca. E daí ele comunicou lá que não tinha como pousar em Maringá, a gente estava indo para Londrina. Lá estava melhor. Fomos para Londrina,
Chegou em Londrina, a mesma coisa, voa, não consegue pousar em Londrina. Aí novamente o aviso. Fomos para parar em Presidente Prudente, São Paulo. Sei que nós fomos para lá, pousamos lá, conseguimos pousar, não estava chovendo. E aí no que eu estou lá pegando a minha mala, ainda dentro do avião, umas 2 poltronas para trás, 2 fileiras para trás, uma senhorinha tentando pegar as suas malas. E eu vou lá e me disponho a ajudar ela, eu vi que ela não ia conseguir puxar, posso ajudar a senhora e tal, eu ajudo ela. Me apresento, eu sou o Tiago, tudo bem? Ela, oi, eu sou a Palmira, meu nome é Palmira. Eu, beleza. E aí fomos descendo do avião, tivemos que pegar as malas que estavam na esteira, e eu vi que ela estava com um monte de mala lá, e eu fui ajudar ela, estava com umas 3 malas, eu não sei onde é que ela estava, que tinha tanta mala. Dona Palmira, deixa que eu ajudo a senhora aí, fui lá, peguei as malas dela, eu vou ajudar a senhora, é muita mala para a senhora carregar. Ela, tá bom, meu filho, muito obrigado. E aí fui andando com ela, a gente ficou naquele aeroporto sei lá, 1 hora e meia, até chegar um ônibus que ia nos levar até Maringá. E eu fiquei com a Dona Palmira ali, começamos a conversar. Dali a pouco a Dona Palmira, filho, estou querendo comer uma coxinha. Eu falei, vamos lá, Dona Palmira, vamos lá comer uma coxinha. E fomos lá comer uma coxinha, tomamos um café. Filho, estou querendo ir no banheiro. Você cuida das minhas malas? Eu cuido, Dona Palmira. Pode ir lá, a Dona Palmira vai no banheiro, eu fico lá cuidando das malas. E assim foi, depois fomos para o ônibus, carreguei as malas dela, sentei do lado dela, viemos conversando. No meio daquele trajeto, a filha dela ligou, mãe do céu, não consigo falar com você, onde é que você está? Ela explicou tudo. Ela falou, filha, fica tranquila, Deus colocou um anjo aqui do meu lado. Eu fiquei me achando ali, né? Ah, que beleza, hein? Estou ajudando a Dona Palmira. E assim foi, chegamos em Maringá, a filha dela não podia buscar ela, porque atrasou o horário muito depois do que era para a gente chegar. E eu vendo a conversa, falei, Dona Palmira, fica tranquila, eu levo a senhora até onde a senhora precisar. A Manu estava lá me esperando, e daí a gente deu uma carona para a Dona Palmira, levamos ela era próxima onde a gente ia, mas ela ficou tão agradecida, falou, meu Deus do céu, filho, olha, Deus pôs um anjo mesmo hoje aqui, me passa seu WhatsApp, filho. Passei meu WhatsApp para ela, gente. A Manu ficou até com ciúme. Da Dona Palmira. Era todo dia uma mensagem de manhã, bom dia. Aquela margarida. Como está seu café? Tenha fé, meu filho, e tal. De noite a mesma coisa, boa noite, Deus te abençoe. E assim foram dias, semanas, meses, palavras de gratidão. E Deus tocou no meu coração, eu lembrei dessa história, porque o que ela teve ali foi uma resposta de gratidão. Quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, quando nós entendemos que é uma obra grandiosa, maravilhosa, o imenso amor de Deus por nós, quando nós entendemos que nós somos incapazes de carregar as malas, de carregar o fardo, o peso sozinhos, e que Ele está ali para nos ajudar, isso nos leva a uma resposta de gratidão. E é para isso que Deus está nos chamando, experimentar a bondade de Deus, Deus carregando as suas malas, Deus carregando o seu peso, a sua sobrecarga, Deus falando, ei, lance sobre mim sua ansiedade, ei, lance sobre mim o seu fardo, pega aqui o meu fardo, que é mais leve, o meu jugo que é suave. Deus falando isso para você, quando nós experimentamos, provamos, isso nos leva a uma resposta de gratidão. E esse é o convite de Deus para mim e para você nessa noite, amém? Você pode dar um aplauso para Jesus por aquilo que Ele fez. Obrigado, Jesus, por carregar nossas malas, por levar nosso fardo naquela cruz. Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores. O castigo que estava sobre Ele era o nosso e foi imputado sobre Ele. Obrigado, Jesus, o Senhor carregou a nossa cruz, o Senhor carregou, Senhor, o nosso fardo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Nós lançamos tudo diante do Senhor, confiamos no Senhor e queremos ter uma resposta, que a nossa vida seja uma resposta, Senhor, seja uma resposta a Ti.
E como chegar nesse ponto de realmente nós ficarmos tão impactados e reconhecermos a Deus de maneira que a gente se volte a esse lugar. Porque a nossa tendência pode ser como aqueles 9 leprosos, receberam de Deus, mas não se voltaram a Deus com uma resposta de gratidão. O que nós precisamos fazer no nosso coração e ter em mente todos os dias para que a gente realmente seja uma resposta? É sobre isso que eu quero falar com você. E o primeiro que eu quero falar, o primeiro ponto é: reconheça a sua insignificância diante de Deus. Reconheça que você é insignificante diante de Deus. Nós não somos nada, nada. Deus é majestoso e soberano, nós não somos nada. Eu quero passar um vídeo, antes de falar mais alguma coisa, para que você reflita um pouco sobre isso. Pode passar ali, por favor. Now, with every step, every ring, we travel 10 times farther from Venice, and our view of the universe is 10 times wider. The 100-meter ring surrounds St. Mark's, and 1,000 meters, 1 kilometer, the city center. As our speed increases, 4 steps, 4 powers of 10, reveal all the islands of Venice, the Adriatic Sea, and the mainland of northern Italy. Six steps take in Europe from central Germany across Italy to the Balkans. And soon we can see the entire planet, our home in space. Eight steps on our outward journey, 8 powers of 10, and we pass the farthest reaches of human travel, the moon. If we visualize the paths that the 9 planets take in their orbits around the sun, at 13 steps from St. Mark's Square, the entire solar system comes into view. And with 15 steps, 15 powers of 10, we can see that our sun is just another star. From here on, our voyage will be measured in light years, the distance light travels in an entire year. Only now do we fly past our nearest neighbor stars, almost 5 light years away. The same journey at the speed of today's spacecraft would last 100,000 years. As we cross the perpetual night, our voyage takes us up and out of our sun's neighborhood, near the edge of a great pinwheel of stars. The Milky Way is actually a spiral galaxy, and our own sun is just one of 100 billion stars in it. At this immense scale, 23 powers of 10, each shining light we see is not a star, but an entire galaxy, composed of countless stars.
astronomers have discovered that the galaxies are flying away from one another. The universe is expanding. Our own galaxy and all the others form clusters and superclusters of stupendous size, hundreds of millions of light years across. And here, about 15 billion light years from Venice, we approach the outer limits of the visible universe. What lies beyond this cosmic horizon, we cannot see and do not know. 15 bilhões de anos-luz é até onde o homem conseguiu enxergar do universo. Você tem noção disso? Até onde nós conseguimos chegar com toda a tecnologia que nós temos, telescópica, 15 bilhões de anos-luz. A grandeza do nosso Deus. Quero te dar alguns segundos para você curvar sua cabeça e glorificar a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade. Exalte o nome dele por quem ele é. Salmos 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. É só olhar para os céus, é só olhar para as galáxias, para a criação. Nós percebemos claramente a mão de Deus, a criação de Deus. Tudo foi criado, é tudo organizado, é tudo em ordem, é tudo de uma profundidade grandiosa, infinita. Tanto no macroscópico ou no microscópico, Deus é grandioso, soberano. Toda a sabedoria e riqueza provém dele, toda a majestade. Exalte o nome dele aí onde você está, declare a grandeza dele. Obrigado, Senhor, nós celebramos a tua majestade, a tua grandeza, Senhor. O que é o homem para que o Senhor se importe conosco? Diante de toda essa grandeza que nós nem conhecemos tudo, o tamanho do universo, Senhor. O Senhor se importou conosco, veio aqui, habitou entre nós, morreu por cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Tão grande amor precisa nos levar a uma resposta. Deus tão grande, tão soberano, tão magnífico, se importar conosco, se importar comigo, isso precisa me levar a uma resposta. Isso precisa me levar a um inconformismo, isso precisa me levar a uma inquietude, a um movimento. Não posso ficar apático, não posso viver a minha vida focado em mim. Preciso proclamar a sua bondade, preciso alcançar outras vidas, preciso falar sobre quem o Senhor é, Deus. Incomoda o nosso coração nessa noite, incomoda, Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela sua grandeza, obrigado por quem Tu és, pela Tua majestade, nós honramos, reconhecemos, Senhor. Levante um aplauso para Jesus, majestoso, Criador de tudo. Obrigado, Jesus. Tu és grandioso. A história da humanidade, do universo, é sobre Ele. A Bíblia é sobre Ele, tudo é sobre Ele, o filme da vida é sobre Ele. Por que às vezes a gente tem o rei na barriga, né? A gente quer os nossos direitos, o nosso lugar, o nosso espaço, o reconhecimento das pessoas. Tem gente que tem o rei na barriga, tem gente que acha que o filme da vida é sobre ele. Ei, quem somos nós na fila do pão? O filme da vida é sobre Jesus. Olhe para a palavra. Deus estava na criação, Jesus estava na criação. Ele criou todas as coisas. Depois vem Noé, José, Abraão, Moisés, Davi. Depois vem Jesus aqui, entrega a sua vida, nos mostra a verdadeira vida. O que Ele sonhou para o homem era aquilo, aquela vida, a humildade, amor pelas pessoas, santidade, integridade. Depois vem os apóstolos, vem a igreja. Nós participamos de uma fração de tempo desse filme. Você participa de uma fração, é um filme sendo construído. Eu e você entramos ali numa cena, passando com o carrinho de sorvete no fundo. O protagonista é Jesus. A gente está lá, aqueles coadjuvantes lá no fundo da cena.
O protagonista é Jesus. A gente só tem essa vida aqui, esse tempo, essa fração de segundo para aproveitar, para ter uma resposta. Ei, vamos fazer valer a pena? Quem está comigo aí, vamos fazer valer a pena? Essa fração de segundo, esse tempo que Deus te deu, não desperdiça. É agora, tempo de fazê-lo conhecido, resposta de gratidão. É tudo sobre Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Reconheça a sua insignificância. Quando eu reconheço, eu não sou nada. Quem sou eu querer exigir alguma coisa de alguém ou de Deus? Só me coloco no meu lugar e agradeço por estar vivo e tento fazer um dia melhor que o outro. Reconheço a minha insignificância. E a segunda coisa é: reconheça o imenso amor de Deus. O imenso amor de Deus. Repita isso comigo: reconheça o imenso amor de Deus. Eu quero ler com você lá em Lucas capítulo 7, do 36 ao 50. Esse texto bem conhecido também, onde Jesus foi na casa de um fariseu e ali chega uma pecadora e unge os seus pés. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele leu os pensamentos aqui do Simão. Dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que ele pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Esse texto, essa passagem é muito conhecida. Simão, um fariseu conhecido, chama Jesus até a sua casa. Provavelmente ali tinham muitas pessoas. E essa mulher chega lá como uma penetra. Ela entra na festa, tem uma montoeira de gente. E ela entra lá, ela dá um jeito de entrar, e ela se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar muito, a se derramar, a reconhecer quem Ele era. E ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Ela estava ali recebendo a graça de Deus, o perdão de Deus, reconhecendo que Ele era o Messias. Já Simão, o fariseu, queria ali ver quem que era esse tal de Jesus, mas não recebeu com o mínimo daquilo que era conveniente naquela época. As pessoas usavam sandálias, não existia pavimento como nós temos hoje aqui, então os pés ficavam imundos. Ao chegar numa casa, habitualmente existia ali uma bacia, um servo, alguém que lavava os seus pés. E Jesus chegou lá e ninguém ofereceu isso para ele. Também era comum naquela época o cumprimento, mesmo entre os homens, com um beijo. E Jesus não recebeu um cumprimento com um beijo. Também era comum, quando você recebia um convidado de honra, você tinha um óleo e ungia a cabeça. Jesus também não recebeu isso. Então ele fala para Simão. Simão estava ali mais como um curioso, mas não acreditava em Jesus como Messias.
E ele fala esse versículo, que por muitas vezes me incomodou. Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Ela estava ali reconhecendo que era pecadora, que precisava da graça de Deus, estava ali se derramando, pedindo misericórdia. Ela recebeu uma palavra: vá em paz, porque a sua fé te salvou. Já Simão não se reconhecia como um pecador, um fariseu, um legítimo fariseu, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo certinho, cumpria as ordenanças da lei, então ele se achava o cara. Estava longe dele pensar que era alguém insignificante. E aí Jesus fala: mas aquele que foi pouco perdoado, ou seja, aquele que não reconhece que é pecador, aquele que acha que é o cara, que não precisa de perdão, pouco ama a Deus. O nosso orgulho nos afasta de Deus. Quando nós temos esse pensamento, esse sentimento de orgulho no nosso coração, isso nos afasta de Deus. Por muito tempo eu tinha dificuldade em entender esse texto. Eu cresci numa família cristã a vida toda, desde pequeno. Era algo comum para mim orar, ler a Bíblia, ir a cultos, participar da igreja. E aí, na minha adolescência, eu ficava ouvindo testemunhos. Irmãos iam lá na igreja e testemunhavam coisas mais mirabolantes possíveis, né? Uma vida de drogas, uma vida totalmente longe dos caminhos de Deus, testemunhos de ex-macumbeiro, ex-não sei o quê, ex-drogado, E eu ficava pensando: meu Deus do céu, o que eu vou falar quando eu for pregar ou fazer alguma coisa? Eu não tenho testemunho. Será que eu vou ter que ir para o mundão aí para sofrer, apanhar, para voltar e poder ter um testemunho? E eu ficava: meu Deus. E daí eu li esse texto: meu Deus, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Cara, ela era uma pecadora terrível. Olha só que graça que ela recebeu. A quem pouco foi perdoado. Eu não fiz muita coisa errada. É claro que eu fiz, mas não foi tanto assim. E será que eu nunca vou amar a Deus de maneira profunda? E Deus me trouxe um entendimento do que Ele está falando aqui. Ele está falando sobre o coração. Não diz respeito a você ir lá para o mundão e comer a comida dos porcos como o filho pródigo, e comer o manjar lá do mundo, e você se entregar para aquilo e depois voltar e ser perdoado. Diz respeito ao nosso coração. Você pode, como eu, ter crescido na igreja. Talvez você não aprontou muito como eu. Aprontei, mas não muito. O que Deus está nos trazendo é o seu coração. No meu coração eu preciso reconhecer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu Deus, eu sou tão pecador como qualquer outro. Eu sou tão pecador como o cara que está lá na balada usando droga, como o cara que está adulterando, o cara que está roubando. Eu sou tão pecador como um assassino. Porque o meu coração também é inclinado ao orgulho, meu coração também é inclinado à sensualidade, meu coração também é inclinado ao pecado. Eu preciso todos os dias me converter, eu preciso todos os dias ir para a cruz e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero viver a Tua vontade, eu quero que o Senhor me preencha, me encha e que eu diminua todos os dias. E quando eu reconheço isso, que todos pecamos e destituídos estamos da glória, e que somente por meio dele nós podemos alcançar a vida plena, a vida eterna, é nesse lugar que Deus quer nos levar. Por mais que você tenha crescido na igreja, por mais que você tenha, talvez desde pequeno aí no Nova Kids, reconheça que você é um pecador, que você precisa da graça de Deus, que é somente pela graça dele, é somente pela misericórdia dele. A palavra diz que quem tropeça em um só ponto da lei, tropeça em todos. Isso está lá em Tiago 2:10. Se nós tropeçamos em um ponto da lei, nós tropeçamos em todos. Isso quer dizer que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado.
Se é um pecado por pensamento, ou por ação, ou por palavra, é pecado. É claro que o pecado tem consequências diferentes, totalmente diferentes. Alguns pecados vão ter uma consequência que é terrível. Famílias destruídas, comunidades destruídas. Outros vai ser algo ali que você se conserta com Deus e está resolvido. Então existem consequências diferentes, mas pecado é pecado. Nosso coração precisa ser como o do apóstolo Paulo, ele, escritor de 70% do Novo Testamento, o homem que não parava de viajar, de pregar. Ele ensinando a Timóteo, ele fala: eu sou o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo fala isso: eu sou o principal dos pecadores. É esse reconhecimento que a gente precisa ter do nosso pecado, que nós precisamos de Deus, reconhecer o imenso amor dele, de entregar o seu Filho, um Deus tão grande, entregar o seu Filho, levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Nós precisamos reconhecer isso, entregar nossa vida para ele. Reconheça esse imenso amor. Então é isso, reconheça a sua insignificância, reconheça o imenso amor de Deus. E por último, faça da sua vida uma resposta de gratidão. Você precisa desejar isso. Você precisa querer isso. Eu quero, Senhor. Você precisa ser daqueles que levantam a mão e dizem: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O tempo é esse, o tempo é agora. É para isso que Deus está nos chamando nessa noite. Amém? Quero te convidar já a ficar de pé e o louvor pode ir subindo, enquanto eu falo um pouquinho sobre esse tema, sobre esse ponto. Lá em Atos 20, 24, Atos 20, 24, o apóstolo Paulo escreve: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso precisa nos impelir a um movimento. Isso aqui precisa ser o meu e o teu desejo. Não considerar a sua vida de valor algum, se não for para isso, completar a corrida que Deus tem para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma corrida para você. Deus tem um ministério para você. Deus tem pessoas para serem alcançadas através da sua vida. Existe algo que Ele depositou em cada um, eu não tenho dúvida disso. Ei, cada um de vocês, preste atenção nisso. Cada um aqui tem algo único e particular que foi depositado por Deus. Você recebe isso aí? Existem pessoas esperando você abrir a boca. Existem pessoas esperando você se mover. Pessoas que Deus já colocou ao seu lado, lá na universidade, lá no trabalho, lá na sua família, nos ambientes onde você circula. Deus depositou algo. Você precisa ter uma resposta de gratidão. Falar: Senhor, eu não sou nada diante da tua grandeza. Senhor, eu reconheço o teu amor. Eu quero que a minha vida seja uma resposta. Eu quero, como o apóstolo Paulo, correr essa corrida do Senhor, o seu plano, a sua missão, o seu propósito. Eu quero viver, eu quero alcançar vidas, eu quero servir, eu quero fazer a diferença. E o tempo é agora, o tempo que se chama hoje é agora. Essa fração de tempo da história humana é onde Deus nos colocou para marcar a história. Deus te colocou aqui para marcar a história. Você crê nisso? Recebe isso. Sirva, se envolva na igreja. Sirva a próxima geração. É uma geração servindo a outra. Nós estamos aqui servindo vocês. Sirvam os adolescentes, sirvam Nova Kids, sirvam os jovens, se envolvam. Isso é resposta de gratidão. Resposta de gratidão é uma vida de serviço. É uma vida que não se importa só com si, mas serve o outro. Uma vida de gratidão, uma vida de obediência, que busca viver os princípios da palavra, aquilo que está na palavra, tem fome e sede da palavra, quer viver esses preceitos. Isso é uma vida de gratidão.
Esse é o convite de Deus para você hoje, essa resposta. Que o Espírito Santo te incomode aí agora, que você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos querem dizer isso nessa noite? Levante sua mão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Diga bem alto: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim, quero te servir, quero fazer a tua vontade. Enquanto o louvor toca essa canção, quero te convidar a vir à frente. Vir à frente aqui, fazer um compromisso com Deus, que a sua vida, fazer da sua vida uma resposta de gratidão, reconhecendo quem você é, reconhecendo o amor de Deus, entregando a sua vida, dizendo: Senhor, envia-me a mim, eu quero te servir, me ajuda a te servir mais, abre os meus olhos, me capacita onde estou, aonde eu vou, Senhor, enche-me e usa-me, que a minha vida seja uma resposta, que você possa vir aqui e fazer esse compromisso com Deus, enquanto louvamos.